Glória a Deus, aleluia. Graças te damos, Pai. Obrigado. Queremos estar contigo, Senhor, todos os dias da nossa vida, até que o Senhor volte e venha buscar a sua noiva. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua instrução. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que nos ajuda, que nos instrui, que nos inspira. Oh Pai, santo é o teu nome, digno de honra e glória és tu, meu Deus, meu Rei, amado das nossas almas. Aleluia. Oh Pai, eis-nos aqui, são os teus filhos preciosos para ti, Pai. Estamos reunidos para te honrar, para te agradar, para bendizer o teu nome, para aprender mais de ti, Pai, para glorificar o Senhor através da tua palavra, que é viva e eficaz. Ela é poderosa, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, apta para dirigir a alma e o espírito, juntas e medulas, e realizar aquilo que o Senhor tem de propósito para cada um de nós hoje, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra seja uma semente forte, poderosa, e que ela encontre um solo frutífero, molhado, adubado, para que ela cresça e produza bons frutos de transformação, em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, graça e paz, amados. Pode sentar. Obrigado, meninos. Fica mais leve com eles, viu, gente? Fica bem mais fácil quando tem um preparo assim do céu das nossas vidas. Amém. Vocês estão bem? Amém. Deus é bom. Glória a Deus. A gente vai falar um pouquinho do livro de Daniel de novo. Como Paulo disse, é segurança para vós outros ouvirmos as mesmas coisas. Amém? Até porque essa palavra é tão poderosa, há mais de 2000 anos ela está presente e ela nos alcança todas as vezes. Dependendo da situação, do contexto que nós estamos vivendo, ela nos alcança de novo. O mesmo versículo, o mesmo capítulo, que a gente ouviu tantas vezes, no momento ela nos alcança, porque nós estamos numa situação que ela se faz necessária ali. Amém? Glória a Deus por isso. Pela palavra dele que nos instrui e nos abençoa, nos corrige, nos edifica. Amém? Abra lá em Daniel, capítulo 1, por gentileza. A gente vai ler, vai conversando um pouquinho sobre algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração há já um tempo. E eu creio que me abençoou e vai abençoar, eu creio, a sua vida também. Amém. Aleluia. A partir do 3. Disse o rei a Aspenas, o rei Nabucodonosor, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. A linhagem real era a linhagem de Davi. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias de Abednego. Nós vamos continuar, mas eu quero
compartilhar com vocês 4 pontos desses versículos que falam da cultura. Nabucodonosor foi um rei muito inteligente, um rei sagaz nas batalhas. Ele substituiu o pai dele quando morreu. E ele era uma pessoa muito criativa, muito inteligente, com muitas estratégias de guerra. E 605 anos antes de Cristo, ele reinou. Nesse período, ele conseguiu alcançar e dominar várias nações, quase todas da época. Nabucodonosor é aquele Nabuco número 2, que parece que tem 4 na história. O 2, o segundo, aquele que criou os jardins suspensos da Babilônia, que a gente estudou na escola, desde a 5ª série a gente ouve isso. E muitas outras coisas ele fez na Babilônia. A Babilônia era o must da época. Tinha tudo de bom que ele criou lá, muitas coisas interessantes e que se permaneceram até, são históricas mesmo, que a gente estuda. E o que ele fez para segurar esse povo, uma estratégia que ele teve para segurar essas nações, para que elas não se rebelassem. Ele trazia para o palácio jovens inteligentes e da linhagem real, para estar sendo treinados ali no palácio. Um cursinho de 3 anos, aprendendo a língua dos caldeus, a cultura. Mas eles não eram cidadãos daquele lugar, esses jovens. Eles eram escravos, eles estavam ali como escravos, estrangeiros, na Babilônia. E nesse quesito, para a gente entender, a gente precisa saber o que é cultura. A cultura de uma nação, de um povo, primeiramente é a sua língua, o seu idioma, que quando a gente vê uma pessoa de um outro país, a primeira coisa é o idioma dela, a língua dela, que é diferente. É a sua comida, a sua religião, música, o seu modo de pensar, de ver as coisas, de festejar, de se socializar com as pessoas. Inclusive, hoje de manhã até falei, vou repetir, essa socialização, por exemplo, o pessoal fala que no Brasil mesmo, a gente é um país muito caloroso e abraça e beija, as pessoas se sentem muito bem aqui. No Japão, onde meu filho mora, já é diferente um pouquinho. Lá o cumprimento não tem esse toque, esse contato, porque é uma cultura deles assim, eles têm esse distanciamento. Agora no Brasil é totalmente diferente, a pessoa já chega, já conhece, já senta, já manda ir para casa, já troca de roupa, já convida para comer, para almoçar em casa, é aquela coisa, né, brasileira. Então, são culturas diferentes. E aqui esse povo também tinha uma cultura diferente. E Nabucodonosor não acreditava no Deus verdadeiro, o nosso El Shaddai, o Deus de Davi, o Deus de Daniel. E eles foram ali presos naquele lugar para aprender aquela cultura, aquela língua, comendo das finas iguarias do rei, sendo influenciados naquela cultura. Porque o rei queria que eles esquecessem, com isso, esquecessem da raiz deles, dos princípios deles, como com o Deus vivo que eles tinham e acreditavam, o Deus de Israel, o Deus que livrava Israel sempre de todas as dificuldades, que abriu o Mar Vermelho, que fez todos aqueles milagres. Essa maneira era uma forma de abafar a influência, a cultura e a crença daqueles jovens. Então, como a primeira coisa, o que era? Ensinar a língua, tirando a identidade deles, que eles tinham de contato com a nação, para esquecer. A influência cultural daquilo que eles viviam no palácio, daquelas festas dos deuses deles. E a compra da consciência. Eu acho interessante isso, porque quando ele fala aqui, determinou que desce das finas iguarias. Isso nunca acontecia para ninguém no palácio. Jamais o rei colocava qualquer pessoa dentro do palácio para estar servido da mesa dele. Eram só esses que ele escolhia para fazer essa dominação. Então ali ele comprava a consciência. Como?
Estava vestindo as belas roupas do palácio, estavam comendo tudo de bom que tinha ali, do vinho, da comida. E é confortável quando a gente está num lugar e a gente está comendo bem, vivendo bem. Isso fica bom para nós também. Nós vamos estar tudo bem, estou comendo, estou bebendo, estou vestindo bem, estou sendo bem tratado. Mas era um engano, uma estratégia satânica, para que eles esquecessem o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele queria incutir essa influência, essa cultura, mas eles continuavam presos numa gaiola de ouro, iludidos, enganados. Em seguida, eles têm uma despersonalização. O que é a despersonalização? É a sua identidade, é o seu nome, aquilo que você carrega dentro de si. Todos nós temos uma identidade. Primeira coisa é o nosso nome. Eu falei até hoje de manhã, meu nome é Jussane, é bem diferente, poucas pessoas têm. Mas mesmo que fosse Ana, que fosse João, José, é você. Você é essa pessoa. Naquele lugar, quando te chamarem José Fulano Silva Souza, sou eu. Você tem uma identidade, desde que você nasceu. Seus pais colocaram. E esses jovens, eles tinham uma identidade também. Eles tinham um nome dado por Deus. Porque os judeus, eles davam nomes significativos também. Assim, eu volto a falar como é no Japão. Eles dão nomes que significam coisas, né? Tem um significado. E o judeu também, ele recebia nome com um significado especial. Um significado divino. E nesse contexto de apagar a cultura e a mentalidade deles, essa troca de nomes, era o último fato, porque eles iriam esquecer até de quem eles eram. Vamos ver o que significa esses nomes? Daniel, o nome divino dele, o Senhor é meu juiz. Agora o nome das trevas, o nome satânico, o nome para te dar a identidade dele. Beltesazar, príncipe significa príncipe de Bel ou Baal. Misael significa para ele divino. Quem é como Deus? Aí mudou para Mesaque, das trevas. Quem é como Aco? Aco significava lua. O que é lua? Diante de Deus. Não é um astro. Não faz nada por ninguém. Não significa nada. Está lá parado. Azarias. Jeová é o meu socorro. E o nome das trevas. Abednego. Servo de Nego. Servo de Mercúrio. Quem é Mercúrio? Um astro parado lá nos céus que não faz nada, não significa nada, é só das galáxias. E foi Deus quem criou ele. Eles tinham nomes divinos que significavam um poder, uma associação, conexão com o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Elohim. Aleluia! Então, esses passos para despersonalizar esses jovens, não conseguiu ser frutífero. Tá tudo bem? Tá ouvindo? Aqui, deixa eu... Pronto. Aleluia. Bom. Glória a Deus. Eu até falo, qualquer semelhança com isso não é mera coincidência. Hoje, no mundo em que nós vivemos, nós estamos desse jeito. Satanás continua o mesmo. Desde aquela época, ele não muda. As mesmas estratégias. O que a gente vê hoje? As pessoas mudando de nome. Um nome que não é o seu. Que não é a sua personalidade, que não é a sua identidade. Era a mesma coisa aqui. Um nome que não era o deles. Para tirar a essência
do Deus que eles serviam. Deus nos criou com uma identidade, tanto que cada um tem uma identidade, ela não é igual, uma marca digital que não é igual a de ninguém. O nosso Deus é poderoso, é o Criador de todas as coisas. E ele queria, Satanás, quando a gente fala de Nabucodonosor, a gente vê a influência maligna nele, para destruir o povo de Deus, o povo de Israel, acabar com a raça, assim vamos dizer, como a gente fala hoje. Mas Daniel, e ele só tinha 16 anos naquele tempo, era um jovem, um adolescente. Daniel, no capítulo 8, ele resolveu, diz ali, versículo 8, digo. Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Por que ele pediu isso? Porque ele sabia quem ele era. Daniel e aqueles jovens, eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam que pertenciam a um Deus poderoso. Eles tinham uma essência, eles tinham uma raiz, eles tinham uma personalidade, eles tinham uma religião. Eles não estavam perdidos. Eles sabiam quem eram. Hoje nós precisamos ter essa consciência também. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós pertencemos a um reino que não é daqui. Nós não precisamos nos contaminar com as finas iguarias desse mundo. Tem muitas ofertas no mundo. Tem coisas lícitas. Não é proibido a gente ter comida boa, casa boa. Não estou falando dessas coisas. Eu estou falando de vender a nossa consciência ou de uma compra da nossa consciência, onde nós deixamos de ser quem somos, deixamos os nossos princípios com Deus, bíblicos e de uma vida cristã, para se desviar por causa de coisas, de iguarias, de coisinhas do mundo. Amém? Então é dessas coisas que eu estou falando. Não é que é proibido ter, gente. É lícito, Deus nos quer prósperos e abençoados. A questão é a nossa decisão, a nossa identidade. É nós decidirmos firmemente não nos contaminarmos com as coisas do mundo, que nos desviam de Deus, que nos desviam daquilo que é sagrado, daquilo que nós acreditamos, daquilo que foi ensinado, inculcado em nós, do momento que nós nos convertemos e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Essa é a questão. E que eu vi bem claro nesse capítulo, 600 anos antes de Cristo, e hoje nós estamos já 2021 anos depois de Cristo. Satanás não mudou, ele continua com as mesmas estratégias, com os mesmos enganos. Nós é que temos que estar atentos e espertos com isso. Amém? O judeu, ele era um povo escolhido. E nós hoje somos esse povo escolhido. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Amém? Nós vivemos aqui, passamos aqui e podemos usufruir das coisas que tem aqui lícitas, de comer bem, morar bem, viver bem, mas desde que isso não invada a nossa posição espiritual com o nosso Deus. Amém? Aleluia! Graças a Deus, Deus é bom. Então, eu quero me deter, eu poderia falar de muitas coisas que compram a nossa consciência, porque eu tive uma experiência e esses 15 dias, e isso me chamou muito a atenção, foi muito forte para mim, porque é uma coisa que eu já praticava, uma coisa bem pequena, gente, que a gente vê muito e acha que é normal. Não, é bobagem, todo mundo faz, o que tem, mas não está prejudicando ninguém. A mentira social, ou a mentirinha profissional, ou o jeitinho brasileiro, que você quer falar dessa forma. Desde que a gente se converteu, nós decidimos não mais ter essa atitude. A mentirinha social é essa.
Liga lá aqueles telemarketing que perturba a gente o dia inteiro, da net, seja lá de quem for. Eu sei que eles estão fazendo o trabalho dele, mas a gente mais perturba, né? Ligam várias vezes. Ou do cartão de crédito. E você fala para o filhinho, diga lá que mamãe não está. Ou outra pessoa que você não quer atender. Essa é a mentira social. Aí você está pecando duas vezes. Você e ainda ensinando o seu filho no caminho errado. Não é? A gente tem que aprender a lidar com todas as coisas, porque o diabo é o pai da mentira. E ele não é o nosso pai. Então, esses posicionamentos, assim como Daniel teve, de decidir firmemente não se contaminar, começam nessas pequenas coisas. E Deus, aqui no capítulo, a gente vai ver, ele teve graça diante daquele eunuco. Ele disse, olha, eu não quero me contaminar. E o cara falou para ele, eu não posso, eu tenho medo, porque naquela época, quando eles não obedeciam o que o rei falava, era, morte. Mas ele teve graça, porque ele sabia quem ele era. Ele estava conectado com o Deus dele. E ele teve graça. O chefe lá da cozinha deu só verdura e eles ficaram fortes, bonitos, vigorosos. Deu tudo certo nesse ponto aqui. Então, quando a gente decide a servir o nosso Deus, nós temos que ser firmes em todas as questões. E eu poderia falar de várias coisas, das coisas sexuais, daqueles pecados todos que estão em Gálatas 5, né, os pecados da carne lá. Prostituição, luxúria, inveja, tudo isso entra nessa firme decisão de você não se contaminar. Mas eu quero me deter com isso, com essa mentira social, porque é uma coisa muito enganosa do diabo, que ela nos pega e ela é um bolinho de neve. Você faz ali, depois você faz lá e vai acrescentando outras e outras mentiras para você se safar ou sair de uma situação que você não quer ter um desconforto, não quer tomar uma atitude ali diante daquilo, não quer se incomodar. E você acaba se contaminando com isso. Amém? Uns 15 dias atrás, eu tinha direito no meu trabalho de uma situação, fiz tudo direito, mas a pessoa que devia assinar não assinou. E tinha um prazo de 2 meses, eu estava tudo dentro do prazo que era para eu fazer, eu fiz. Quando chegou na data que eu precisava usufruir do benefício, a pessoa falou que eu não podia, porque eu estava fora do prazo. Eu vou falar para vocês, eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei indignada. Falei, caramba, meu Deus. Aí eu quis usar desses métodos aqui, essas mentirinhas, porque todo mundo faz. Não vai prejudicar ninguém. As amigas querendo ajudar. Não, Jussane, olha, eu conheço alguém que vai te ajudar. Papapá. Eu fiquei com muita raiva, até pensei em fazer mesmo, no primeiro dia. Mas como eu já estava estudando essa palavra, Deus já se adiantou na minha vida. Glória a Deus por isso. Eu já estava estudando essa palavra. Na segunda-feira eu estava muito brava com isso. Querendo fazer assim, querendo fazer assado, querendo brigar. Aí o Espírito Santo me lembrou. Você não vai ensinar sobre Daniel que ele resolveu firmemente não se contaminar? Foi um balde de água fria na minha vida. Eu murchei, claro, me arrependi, fui orar para o meu Deus. É bom demais pertencer a esse Deus, gente. A gente não é infalível, eu quero falar para vocês, nós erramos. Todos nós temos as nossas falhas. Mas quando nós nos aproximamos do nosso Senhor, do nosso Deus verdadeiro, Ele vai limpando a nossa vida. Ele vai clareando esses pontinhos obscuros que a gente ainda tem, uma falhazinha ou outra. E não sempre, porque eu já não fazia mais essas coisas, mas um desespero por causa de uma situação que eu queria, que eu precisava, que era um direito meu. Aí orei, me arrependi, falei, sim, Senhor, eu decido firmemente não me contaminar com essas iguarias. Nem que eu sofra o dano, nem que eu perca. Aí fui falar com as pessoas realmente que poderiam me ajudar.
Levou a semana toda. Eu declarando e eu esperando, eu confiando no meu Deus, no meu rei, que pode todas as coisas. Mas eu já estava acalmada por dentro. Eu já estava decidida. Não vou fazer nada que seja errado, que seja contrário à tua palavra, Pai. Nem que eu sofra o dano, nem que eu perca a passagem que eu já comprei. Não tem problema. Eu quero ser fiel a você. Eu quero crescer em você. Eu quero ser essa mulher de Deus que eu almejo e que o Senhor almeja que eu seja. Como a gente pode ministrar uma palavra se a gente não se deixa corrigir pelo Senhor? Algumas coisas. Amém, deu tudo certo, gente. Glória a Deus. Na sexta-feira, 5 horas da tarde, chegou o e-mail. Você fez tudo certo. Nós colocamos o teu processo em primeiro. Amém. Eu consegui. Deus é bom. Deus é maravilhoso, gente. Mas se não acontecesse, eu ia estar tão em paz. Porque ia ser como o capítulo 3 de Daniel, que fala dos 3 que foram para a fornalha. Eles também falaram. Estava o tempo todo pressão e opressão sobre a vida deles. Eles estavam ali naquela gaiola de ouro, enganados, comendo do melhor, mas o rei sempre querendo que eles fizessem alguma coisa que era contrária à posição deles com Deus, os princípios deles com o Deus Todo-Poderoso. Todo o tempo tinha uma coisa, uma situação para que eles errassem, para que eles mentissem, para que eles se dobrassem ao que não era de Deus. Ali na fornalha, se vocês forem ler depois, eles falaram, os 3 ali, que foi Misael, Ananias e Azarias. Te dizemos, ó rei, que nem que a gente sofra o dano, a gente vai para a fornalha, mas a gente não vai se dobrar diante dessa estátua. E o rei gostava deles, porque eles eram inteligentes, eles resolviam muitas coisas, eles trabalhavam para o rei, eles serviam aquele rei. Daniel serviu o rei Nabucodonosor, serviu o rei Ciro, Dario. Ele morreu com 90 anos lá, ele não voltou para Israel. Se a gente for ler a história, em outros livros, né, comentários. Ele ficou lá, mas fiel, ele não se contaminava com aquelas coisas, ele não se dobrava àquele rei, ao que não era ao Deus verdadeiro. E eles não se dobraram, tanto que eles chegaram a entrar na fornalha, vocês conhecem a história, mas o Deus Todo-Poderoso os livrou. Amados, é bom demais servir a um rei, ser fiel a ele, a sua palavra, aos seus princípios. A gente não se contaminar com essas iguarias que o mundo oferece. Porque a gente prova dos milagres, a gente prova dessa presença poderosa dele. Olha, não tem dinheiro que pague essas coisas, é bom demais servir a esse Deus. E nós, como filhos benditos, filhos amados, nós vivemos nesse reino já de Deus. Nós não somos escravos. Eles continuavam escravos lá naquele lugar, naquela gaiola de ouro, tendo tudo de bom, mas escravos, não podiam servir ao rei, ao Deus deles, porque ali era uma outra cultura, um outro rei, um outro reinado. Amém? Então é maravilhoso quando a gente entende essas coisas, assim como Daniel entendeu. Eu quero ler com vocês, abre lá em Romanos 6. Romanos 6. É assim mesmo, gente. De manhã é de um jeito, de noite é do outro. É bom demais. Deus flui como Ele quer. Ele é o dono da palavra, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso rei. Ele sabe o que as pessoas precisam ouvir, como precisa chegar até elas. Daniel estava o tempo todo sob pressão. Ele, às vezes, até parecia, né, que não tinha outro caminho, como foi o caso da fornalha, como foi o caso da cova, dos leões. Até da cova, na quinta eu tinha falado, na cova, quando ele foi para a cova dos leões, ele já era bem velhinho, ele tinha de 80 para 90 anos, os comentaristas falam. Veja o quanto que ele serviu e o quanto que ele se manteve fiel ao Deus dele.
É assim que nós temos que ser. É decidir firmemente não nos contaminarmos. Por mais que a gente ande nesse mundo, que a gente precise trabalhar e viver nesse mundo e coisas aconteçam, a gente tem que ser fiel ao nosso Deus. Porque nós já não somos mais escravos. Nós somos livres em Cristo Jesus. Então a nossa situação está muito melhor, porque nós temos o Deus Todo-Poderoso junto de nós, um Espírito Santo que nos ajuda. Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Nós já morremos com Cristo, Jesus já morreu por nós, para nos salvar, para nos dar a liberdade que nós precisamos. Nós não precisamos mais nos contaminar e nem aceitar as iguarias do mundo, as iguarias do rei, as contaminações. Nós não precisamos, nós podemos decidir ser livres. Somos livres para isso já. E Ele está dentro de nós através do seu Espírito. Ele nos ajuda, Ele nos ensina, Ele nos guia, Ele nos mostra. Se nós estivermos atentos, conectados com o Senhor. Daniel estava conectado o tempo todo com Deus. E os outros 3 também. Porque eles oravam, Daniel orava 3 vezes no dia. Nós precisamos ter essa vida de oração. Ter um tempo com o Senhor todos os dias. Como era lá no Éden, na viração do dia. Eu sei que tem a correria do dia, eu vou dizer para vocês que passa um dia ou outro. A gente, às vezes, não é todo dia que a gente tem aquele tempo, aquela parada de qualidade, todos os dias. Mas a nossa conexão com o Espírito é aqui, ó, no Espírito, o tempo todo lembrando, o tempo todo falando, lembrando um versículo no seu carro, uma mensagem, um louvor. Vem a situação, lembra da palavra. Não vai logo querendo fazer do seu jeito. Amém? Querendo entrar no jeitinho brasileiro, na mentirinha social. Uma outra coisa que eu queria abordar, um cuidado que a gente tem que ter dessas contaminações. São pequenas contaminações, porque a gente quer ficar bem numa situação, não quer se incomodar. Então, se faz um jeitinho aqui, uma mentirinha ali, boba, todo mundo faz, não vai prejudicar ninguém. Não prejudica ninguém você mandar seu filho assim, mentir no telefone. Entre aspas. Não prejudica, sim, fisicamente, mas a moral dele, os princípios dele estão sendo prejudicados. Você está dando um péssimo exemplo para o seu filho. Então, a gente tem que decidir nessas pequenas coisas. O telefone tocou, atende. Encara a situação. Alô? Não, obrigado. Olha, eu não estou precisando de cartão de crédito. Muito obrigado. Tenha um bom trabalho. Boas vendas. Deus te abençoe. Tchau. Simples. Eu aprendi isso. Graças a Deus. Ligou, não tem problema mais comigo com telemarketing, com ninguém. Eu não quero, pronto. Não, querido, olha, eu não vou tomar teu tempo nem o meu. Muito obrigado, tenha um bom trabalho, boas vendas. Tchau. Simples. A gente tem que aprender a ser correto, honesto, simples e objetivo no Senhor. Aí as coisas vão ficando mais fáceis. Quando a gente faz a coisa correta, ela vai ficando mais fácil. Se a gente faz a coisa errada, ela vai ficando pior. É para os dois lados a bola de neve. Eu quero abordar uma coisa que contamina muito, é a questão de faculdade. Nós que temos filhos, ou você que estuda. Nas faculdades são ensinadas várias coisas e tem que ser ensinado muitos assuntos e muitas matérias. Mas a gente precisa estar atento quando nós estamos estudando e quando os nossos filhos, quem tem filho pequeno ou filho na época aí de estudar, aquilo que eles estão estudando. Porque ali tem conceitos e filosofias que às vezes podem enlaçar o pensamento do nosso filho ou da gente mesmo. Porque a gente está estudando, está se preparando e começa a achar que coisas que são contrárias à palavra de Deus são verdades, é correto. Ah, não, mas o fulano de tal é o bam desse assunto. Mas só que o que ele está ensinando e o que ele está provando ali é contra aquilo que está escrito na palavra. Nós, como filhos de Deus, temos que ter essa sensibilidade, essa atenção com essas coisas, com a gente, naquilo que a gente está lendo, naquilo que a gente está ouvindo,
para não se contaminar com essas coisas. Isso tudo são formas de contaminação. Muitos filhos, às vezes até de crentes ou crentes, se perdem quando vão estudar a faculdade. Eu te digo que até é uma faculdade de teologia, porque ali é tanta teoria, tanto teólogo, falando um contra o outro, que você acaba ficando um ateu. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente está vendo nas mídias, nas escolas, nas faculdades. Essas coisas podem contaminar o nosso espírito. Tudo que a gente tem que fazer é provar com essa palavra aqui, ó. Confrontar. A palavra é o espelho, em Coríntios fala, ela é o espelho. Ela nos dá a visão daquilo que precisamos enxergar. Amém? Então não aceita, não engole tudo não. Fica atento. Fica atento quando teu filho vem com uma coisa e arranhou por dentro, ele está falando da faculdade, tua criancinha na escola, vai lá olhar os livros, vai ver o que ele está estudando. A escola hoje está contaminadíssima. Sempre foi, mas está pior, porque com a vinda próxima do nosso Jesus, Satanás tem se mostrado mais, está escancarado, ele está às claras mesmo. Vocês já sabem, eu não preciso nem explicar mais do que isso. Então fica atento. Quando arranhar por dentro uma coisinha, não deixa para o lado não, vai orar. Pai, o que é isso? Senhor, Espírito Santo, me ajuda, me revela o que está acontecendo aqui, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer, qual é a forma. Com o meu filho, com o meu marido, com a minha esposa, a pessoa que estiver recebendo essa influência, são influências que a gente recebe o tempo todo. Mas quando o nosso espírito está fortalecido no Senhor, com essa palavra, que não tem outro jeito, é palavra de Deus, é ler a palavra e meditar na palavra. Porque quando você conhece a verdade, quando vem o erro, o falso, a mentira, você já reconhece. É aquela história do dinheiro verdadeiro. Me disseram que quando o pessoal vai trabalhar no banco, eles ficam o tempo todo pegando notas verdadeiras, o tempo todo. Nota verdadeira. Por quê? Quando cair na mão dele uma nota falsa, ele percebe. Ele não precisa estudar a falsa. Ele tem que reconhecer a verdadeira. É como nós precisamos conhecer a verdade da palavra. Porque quando essa palavra está dentro de nós não vamos nos deixar nos contaminar, nem a nós e nem a nossa família. Nós vamos reconhecer num instante. Assim como a minha experiência. Veio uma coisa para me desestabilizar, me contaminar com aquilo que era errado contra a palavra. Mas rapidamente, porque dentro de mim tinha a palavra, dentro de mim tinha o Espírito. Ele falou. Me deu, anota por dentro. E aí, tu vai ensinar como? Essa palavra. Como que você vai falar? Com que moral? Com que ousadia? Quando a gente não faz as coisas segundo Deus, a gente não tem ousadia. A gente fica envergonhado, a gente fica fraco. Glória a Deus pela palavra. Amém. Aleluia. É muito bom. Eu amo esse Deus. Eu amo essa palavra. Amém. Ainda em cima disso, vamos ler ali 1 Pedro 1, capítulo 1. Você sabe que nós não somos desse mundo. Nós somos embaixadores aqui nessa terra. O embaixador, quando ele vem para um país, para uma nação, ele está legal naquela nação. Ele fica lá na embaixada dele com tudo que ele tem do país dele, usufruindo daquilo, trabalhando. Mas ele está legal. Ele é uma autoridade, ninguém entra lá, se não tiver ordem, tudo legal. E ele mandando e fazendo, trabalhando, fazendo aquilo que ele tem que fazer. Diferentemente de quando você é um escravo e enganado. Você está numa gaiola de ouro, se achando que é livre, contaminado, mas você é um escravo, assim como eles estavam lá na Babilônia. Eles estavam numa gaiola de ouro, mas eram escravos, continuavam escravos e eram estrangeiros lá naquela terra. Só que eles decidiram não se contaminar. Mas nós, ultimamente, a nossa geração, ela está
pouco fraca. Ela precisa estar mais firme na fé, mais firme na sua identidade, mais firme nas suas convicções de quem ela é. Nós somos filhos de Deus. Nós pertencemos a um reino poderoso que não é dessa terra e que ele não é perecível, é um reino eterno. Aleluia! A nossa geração, ela precisa se posicionar firmemente naquilo que acredita, na palavra de Deus. E eu vou dizer para você, Deus se responsabiliza pela sua vida. Você não vai perecer. Se assim não for do propósito dele, ele vai te dar a vitória naquilo que você se posicionar contra o pecado, contra o que é errado, contra as finas iguarias do rei, essa escravidão enganosa do mundo que afasta de Deus as pessoas. Nós não podemos ceder a Satanás. Aleluia! Nosso Deus é bom, Ele é um bom Pai. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele tem o melhor para cada um de nós. Nós não precisamos temer, porque Ele não está lá na esquina nos esperando para passar uma rasteira, de jeito nenhum. Ele é um bom Pai, a palavra diz, se nós que somos pais damos o melhor, não vamos dar pedra nem escorpião para os nossos filhos, quanto mais o nosso Deus, que criou os céus e a terra, que entregou o seu Filho para nos salvar. Entregou Jesus naquela morte horrenda, para que a gente tivesse vida e vida abundante. Nós estávamos fadados à escravidão do pecado. Mas como a gente viu em Romanos 6, Ele nos livrou dessa escravidão. Nós somos justiça de Deus hoje. Nós temos uma posição e uma herança nele. Amém? 1 Pedro 1,13. Aleluia. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Essa é a chamada de Deus para nós. Mas eu quero ler na King James, porque ela traz uma luz melhor para a gente, esses versículos. Assim sendo, estai com a mente preparada. Tudo é aqui, gente, é na nossa alma. É a nossa mente. Prontos para agir, alertas. Depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Estai alertas, é aqui, ó, na nossa mente, ligados. Nós não podemos ser mais bobos. Nós conhecemos o Deus, nós conhecemos a palavra, nós temos o Espírito. Nós não podemos nos deixar por qualquer engano, por qualquer iguaria do mundo. Nós somos espertos, inteligentes, porque aquele espírito de excelência que foi dado a Daniel, nos foi dado hoje, que é o Espírito Santo de Deus. Esse espírito de excelência que nos dá toda a graça e sabedoria e entendimento. Nós temos essa sabedoria, é porque nós não aprendemos a usufruir dela. Mas nós temos essa sabedoria e essa graça. Quando a gente começa a trabalhar com ela, a gente vê como a gente tem sabedoria. Em qualquer área, em qualquer campo. É porque a gente está muito acomodado, mas nós temos esse espírito de excelência dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus que conhece todas as coisas. Não tem nada oculto para ele, não tem nada difícil para o Espírito de Deus. Amém? Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde às paixões que tinhas outrora, quando vivias na ignorância. Antes da gente receber Jesus, a gente vivia na ignorância e Deus nos perdoou, já está no esquecimento. Mas hoje não mais. Nós temos o conhecimento da palavra, que nos ajuda e nos ensina. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, Jesus, nosso Deus e Pai, tornai-vos da mesma maneira, santos em todas as vossas atitudes. Santo significa separado. A gente ouve muito, mas pode ser que alguém não saiba aqui. Ser santo não é aquele santo que
está assim lá no altar, que a gente conhece, eu conhecia. A palavra santo significa ser separado, separado do mundo, separado do pecado, separado do erro e unido com Cristo. Porque ele diz, está escrito, sede santo porque eu sou santo. Essa é a nossa chamada. E essa santidade vem como essa separação? Primeiro, recebendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Imediatamente o Espírito Santo, o Espírito da excelência, do poder, de toda a sabedoria habita dentro de você. E depois, caminhar nessa santidade. Alertas e atentos, com a mente preparada, lendo a palavra, se inteirando, lendo bons livros que trazem entendimento para você. Quando eu vou estudar aqui, eu leio aqui a palavra, o Senhor coloca dentro de mim, um capítulo tal. Mas aí eu vou pesquisar, eu vou em outras Bíblias, outras... Fugiu? Isso. Outras Bíblias, eu vou nos comentários, graças a Deus que meu marido é um homem que gosta de estudar, então na minha casa tem vários comentários. Eu vou no Google, pesquiso as palavras, porque a gente não precisa mais ir naquele dicionário Aurélio dessa grossura que você tem que procurar aquelas palavras. Aqui está tudo na palma da sua mão. A Bíblia está aqui na palma da sua mão. Em qualquer horário, em qualquer tempo, no seu trabalho, você pode ler a palavra. E pedir ao Espírito de Deus para ele te iluminar, para te revelar, para te ensinar. Em várias versões. Não tem dificuldade, nós não temos mais desculpa hoje com a tecnologia. Nunca tivemos, porque eles aqui, aqueles rapazes, Daniel, Misael, Azarias, como os outros, Ananias e Azarias, eles decidiram não se contaminar. E nós também, todos os dias, decidimos não nos contaminar com essas iguarias, a sermos separados, a sermos santos, assim como é santo o nosso Deus. Não é difícil, não é impossível, porque Ele falou que a gente podia. Se Ele falou que a gente podia, é porque é possível. Porque o Deus de toda excelência habita em nós. E Ele foi nos concedido no momento que Jesus se sacrificou. E nós memoramos isso hoje, todos os meses, esse sacrifício poderoso que nos levou para o reino eterno, para a nossa cultura verdadeira, que é a cultura dos céus, o reino dos céus. Esse nosso tempo aqui é passageiro, nós somos só peregrinos nessa terra. É uma passagem, é tão pequenininho perto da eternidade que nós vamos viver com o nosso Deus. Então é bom a gente já amoldar a nossa mentalidade, a nossa mente, a nossa alma, as coisas do céu. Gente, eu vou falar para vocês. Quando a gente começa a andar com esse Deus, confiar nesse Deus de toda a graça, e você experimenta das atitudes dele para com você, das experiências, é maravilhoso demais. Você fica cada vez mais apaixonada por ele, cada vez você quer servir mais a ele, porque é real. Está aqui a prova. Toque é uma prova, gente. Se eles deixassem aqui, ele passaria, acho que a noite contando as graças e os milagres que Deus tem feito naquele lugar. Não porque eles têm força ou porque eles podiam, mas é porque Deus quer e porque eles se posicionaram a confiar no Senhor para ganhar vidas naquele lugar. É como nós aqui, nós nos posicionamos para sermos um exemplo no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa casa, pela nossa família, dentro da nossa casa. A sermos um exemplo que as pessoas possam ver em nós a santidade, o Deus de toda graça, uma posição firme de fé, de ousadia, de coragem. Elas entenderem que tem um Deus de fato verdadeiro, porque nós já fomos livres do império das trevas. Não somos mais escravos do medo, da doença, da miséria, mas nós precisamos caminhar com isso, dia a dia, passo a passo, pela Bíblia, conhecendo a Bíblia, meditando na Bíblia, nosso tempo de intimidade e comunhão com o Senhor. Porque se a gente não tiver comunhão com o nosso Deus, a gente não se conecta com Ele, se a gente não conhecer. Nenhuma pessoa que você não conheça bem, você não vai se conectar, você não vai ter afinidades com ela. A gente precisa conhecer aquela pessoa, conversar, perguntar, tomar um café,
ou conviver com ela, seja na igreja, no trabalho, você começa a ter afinidade, conhecer o jeito que ela age, o que ela gosta, o que irrita ela, o que alegra ela. Assim é com o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, porque você é fiel, você é um Deus maravilhoso, o Deus todo-poderoso. Muito obrigado que você tem nos ensinado, você tem nos guardado, Pai. Que essa palavra ache guarida nos corações, não só dos meus irmãos, mas no meu coração, Pai. Porque eu fui a primeira que fui ensinada. Eu sempre sou a primeira quando eu estudo, quando eu leio, Pai. Muito obrigado. Pai, eu oro para que os meus irmãos cresçam e avancem no conhecimento da palavra. Eles avancem nessa conexão contigo. Eles possam, Pai, a cada dia decidirem firmemente estarem contigo, não se contaminarem por coisas pequenas ou grandes, seja o que for, e eles possam ver a tua mão de poder sobre a vida deles, Pai. Eles possam ter as experiências maravilhosas contigo, do teu cuidado e da tua proteção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deixa você fazer o apelo. Faz o apelo você.